Seria muito fácil vir aqui e criticar e dizer o quão absurdo é a ideia de se facilitar burocracias e até possibilitar registros errôneos sobre espécies de animais para justificar um extermínio em massa de uma espécie que sempre foi uma aliada. Para mim seria até uma preguiça intelectual me debruçar sobre esse absurdo e tentar explicar o porquê que isso é um absurdo. Mas eu acho que o caminho aqui é por outro. Eu acho que o caminho aqui é a gente compreender o que exatamente significa essa relação interespécie entre cavalos e seres humanos. Que a gente não consegue compreender a grandiosidade dessa relação, a beleza e a intimidade em que a gente desenvolve entre as nossas espécies, que é às vezes até maior do que essa ideia que a gente tem do cachorro, do cão. Eu tenho aqui, né? Que eu tenho, não, né? Que mora aqui com a gente. O Ragnar é um labrador de mais de 40 quilos. Então, assim, é uma relação, né, muito amistosa, uma relação em que a gente se compreende. Não é uma relação de objeto, né? Não é uma ferramenta, é um companheiro da gente. E eu tô falando do cachorro, né? O Ragnar é meu cachorro. Mas voltando aos cavalos, os cavalos então têm uma relação ainda mais intrínseca, porque assim, o cachorro, a gente considera um animal doméstico, assim como o boi, um animal completamente doméstico, um animal que eu vou usar aqui para facilitar o linguajar, entre aspas, animais que se submeteram à lógica humana para usufruir dos nossos confortos e benefícios. Então, cachorros são lobos que deixaram suas matilhas para se aproveitar dos restos das nossas fogueiras. A grosso modo, para a gente simplificar aqui. E os cavalos e os gatos são animais semidomésticos. Eles se aproximaram das nossas famílias à medida que isso traz vantagens para eles. Quando isso deixa de ser uma vantagem para eles se evadem. Né? Quem consegue segurar gato em casa tem que trancar ele que nem se fosse um presídio de segurança máxima. Acho que as pessoas preferem ficar mais dentro de um presídio de segurança máxima do que um gato prefere ficar trancado dentro da casa da gente. Em 2024, pesquisas sérias internacionais aí de análise de comportamento animal revelou pra gente que os cavalos escondem a inteligência deles à medida em que eles não observam vantagem na execução daquela atividade proposta a ele. E daí é engraçado, porque algumas coisas que normalmente se diz que seria maus tratos aos cavalos não são. Alguns tipos de trabalho aí no campo, com boi, por exemplo, o cavalo se sente muito confortável na lida com o boi, ele se sente no habitat natural dele, ali no campo, pastoreando, interagindo com outros animais, né? Para ele é a natureza dele estar caminhando, correndo, pastoreando bois, convivendo junto, né? Tendo essa coisa do campesinato humano. Então ele se adequou muito bem a nós, porque a gente provém a eles segurança e alimentação equilibrada, e por isso que eles saem em 10 mil anos lá no leste europeu, na Ásia, norte da China, sul da Sibéria, ali aquela região toda, né, muito famosa por ter muitas planícies e muitas pastagens. Eles tinham, só vivendo de pastagem, eles não passavam de 90 centímetros, pouco maior que algum cachorro. Era esse tipo de cavalo que saiu aqui das Américas, que também frequentava as matas atlânticas brasileiras,
os biomas da América Central e da América do Norte também. Na verdade, o que a gente entende hoje é que de 300 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás, os cavalos migravam por quase o planeta todo. Quando então 90 centímetros, pouco maior que um cachorro, mas já essa espécie, já esse genoma que a gente conhece. Então, há 10 mil anos atrás, no final do período glacial, eles deixam de migrar, aí a gente não sabe explicar muito. Um dos motivos é o alargamento do Estreito de Bering, que fica muito mais difícil para eles, né? Enquanto os seres humanos continuam migrando via embarcações pequenas de até 30 pessoas pela Oceania, que é como se chegam os primeiros povos do Brasil, vindo exatamente ali do norte da Ásia. Então, assim, tenho cá para mim que o cavalo ensina ao homem os caminhos do mundo, e isso possibilita então que a nossa espécie também se propague pelo globo todo. E então os cavalos lá na Eurásia, já sem mais esse porto migratório, e os seres humanos há 10 mil anos atrás, iniciando sua jornada agrícola, saindo então, dando seus primeiros passos rumo à superação dos sistemas produtivos de caça e coleta e entrando num processo produtivo de agricultura, onde cada um, e é engraçado isso, mas eu não vou me alongar mais muito não, vou terminar de falar dos cavalos. Então, há 10 mil anos atrás, quando começa esse processo agrícola dos povos humanos, o cavalo então entra nesse sistema, como eu havia dito, ele se sente confortável com essa segurança de estar numa baia, de receber uma ração, um suplemento mineral, uma água mais fresca ali já com a segurança. Então, para ele, ter a segurança, a cerca é segurança, não é privação até certo ponto, né? Ele tem que ter espaço, mas para ele dormir, principalmente, o cavalo se sente muito confortável em ambientes mais fechados, onde ele saiba o que tem em volta, porque ele é um animal de predação, né? Ele não é predador, ele é vítima, né? Eu esqueci o termo agora, vocês me desculpem, mas então assim, o instinto dele é sempre estar com medo, atento, porque tudo pode ser perigoso e tudo pode querer caçá-lo, né? Então, para ele, os seres humanos conseguiu dar uma segurança. Então, para os cavalos é uma vantagem se submeter, emprestar a sua força, emprestar a sua agilidade e velocidade para nós, desde que a gente retribui de alguma forma. Então é disso que nós estamos falando, de 10 mil anos de uma relação, e a gente não conheceria nada do que a gente existe hoje se não fosse essa relação. Por exemplo, a gente muito fala de carro, e a gente ainda usa muito o termo cavalos de potência. A gente ainda vê muito tração, que é algo totalmente de origem animal. E é claro que os bois também têm essa finalidade de tração, mas mais uma vez o cavalo tem um refinamento do seu comportamento social e da sua intelectualidade, em que a gente só conseguiu descobrir que eles já se comunicavam com a gente em 1980. E agora em 1990, inclusive esses dias, fica também aí nossa nota de pesar, a um dos norte-americanos que exatamente pela relação com os Mustangs, que aprendeu a amá-los e buscou uma vida inteira de compreensão e conseguiu explicar finalmente para os outros seres humanos, para nós, agora no começo dos anos de 1990, e decifrar de fato um código de como se comunicar melhor com os cavalos. Então, é muito triste que a essa altura do campeonato, o próprio governo norte-americano esteja facilitando uma compra de valores ridículos que não pagam nenhum investimento de você ir lá fazer essa caça predatória para tirá-los do seu ambiente natural, em liberdade, em grandes reservas onde eles estão vivendo como antes de 10 mil anos atrás, recuperando o próprio território que já era deles, pois mais uma vez, lembrando, eles são originários da cá, migraram o mundo inteiro, ficaram 10 mil anos longe de casa, cresceram no processo de agricultura com os seres humanos, voltaram para as Américas com as expansões marítimas portuguesas e espanholas, e agora que eles teriam a recompensa tão merecida, o descanso nas suas planícies originárias,
um dos governos que mais valorizou, porque afinal de contas, nos Estados Unidos da América, o cavalo é um patrimônio imaterial da cultura norte-americana desde 1955. Então, desde quando a gente ainda só via eles como só um objeto, só uma máquina de transporte ou de força, eles já tinham muito mais valor do que nós estamos dando a hoje. Porque essa lógica nossa do dia de hoje, se é que a gente pode trazer uma lição de tudo isso, é de que o que é velho perde valor muito fácil pra gente, né? A gente abandona muito fácil coisas que foram muito importantes pra gente até esse momento. Então, fica esse vídeo registro, uma nota de repúdio, uma nota de lamento pelo que está acontecendo com uma espécie irmã que foi tão importante pra gente, não como espécie, quanto indivíduo. Porque tudo que é produzido, você pode ter certeza que algum cavalo, em algum momento, ajudou a trazer esse alimento na sua mesa.